esse é um bagulho foda que rolou durante as eleições, porque eu super tô com você no sentido de, sabe, democratas são os republicanos que sabem usar talheres, tá ligado? Ao mesmo tempo, como os republicanos batem no peito e falam, não, a gente realmente quer quicar esses estupradores, Sim. vendedores de drogas. Tipo, e em pequenas coisas, no fim das contas, a eleição lá era uma situação de, tipo, quem que é o menos pior. E a Câmara devia ter vencido, por mais escrota, por mais gente que ela tenha botado na cadeia. É aquela coisa, alguém tem que assumir, tá ligado? Alguém vai ter que assumir. Então Mas tinha que ter sido ela. Essa é uma conta menos pior. Menos melhor. pior. Tipo, assim. é terrível, mas assim... Mas tem algumas coisas a ser levado em consideração quando a gente fala sobre isso, porque esse é o cenário do Brasil também, gente. Esse Sim, o cenário do Brasil a também. mesma coisa pra cá, pra nós. É tipo, meu, a gente nunca escolhe realmente... Porque seria iradíssimo se o Léo Péricles fosse presidente do Brasil. Mas o Léo Péricles, em primeiro lugar, vai ter voto pra isso? Em segundo lugar, vai ter Senado e Congresso pra poder, tipo, tá com ele? Não. Então é o baba, caralho. Não, uma merda esse governo dele. É uma merda, tá ligado? Quando eu faço show lá em Santa Catarina, eu falo, gente, eu odeio o Lula igual vocês. Por outros motivos, tá ligado? É por outra pegada. É porque eu acho que ele não tá fazendo direito o bagulho de ser esquerdista. Vocês acham que ele é esquerdista demais. Quem Mas dera, tamo né? junto nisso. É foda, cara. Qual que é o É problema uma disso? merda, mas ao mesmo tempo, tipo, você tem que escolher o menos pior. Eu acho que a galera lá ficou... E eu entendo, tipo, a juventude que né, registrou para poder votar, queria ter tido uma... Né, a questão de Gaza foi muito importante nas faculdades e a Câmara foi extremamente deselegante lidando com os estudantes. Tipo, se alguém protestava, mas vocês continuam mandando dinheiro para Israel destruir com Gaza. E ela, você não se importa com o direito reprodutivo das mulheres? E aí, tipo, cara, a gente pode Foi ter... pior que isso. A gente pode ter os dois, tá ligado? A gente pode aspirar por coisas boas pra todo mundo. Não é um ou outro. E aí, eles estavam... o jeito que o Partido Republicano foi virando cada vez mais de extrema-direita permitiu que os democratas fossem, tipo, indo cada vez saindo mais daquele centro-direita, sei lá, que se aproxima do PSDB, pra eles, tipo, a gente não precisa ser tão de esquerda assim, tá ligado? A gente pode ser cada vez... A gente já não é mesmo, então a gente pode ser cada vez mais. Hoje, o Partido Democrata, ele é parecido com o Partido Republicano de 30 anos atrás, tá ligado? Mas a gente tem que debater as questões visando o que a gente pode fazer a respeito. Eu quero me dar o direito aqui de fazer uma explicação relativamente longa, mas eu acho essa discussão importante, porque eu tenho certeza que muita gente no chat fica com o pé atrás com o discurso da esquerda radical, dos marxistas, dos comunistas, a respeito de que os democratas e os republicanos são os mesmos. Então, vamos debater essa questão de uma maneira um pouco mais profunda. Por que eu me apego tanto à filosofia marxista? Porque eu acredito que, diferente eu vou colocar da maior parte, da esmagadora maioria das filosofias, o marxismo está profundamente preocupado em mudar o mundo ao seu redor. Ele não está só preocupado em refletir sobre o mundo, sobre entender o mundo. Então, quando a gente debate as questões do ponto de vista marxista, a gente está muito preocupado com como a gente pode alterar a realidade que nos cerca, né? E eu vou usar uma referência do Marx que eu acho muito importante para entender eleições. O Marx fez a maior parte das suas reflexões a partir de comentários. Seja comentando filósofos, seja comentando economistas, seja comentando eventos históricos. E tem um livro clássico dele chamado O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, que ele fala sobre um golpe de Estado que aconteceu na França. E nesse livro ele traz uma lição muito importante que o que acontece nos parlamentos não é a política de verdade. A política de verdade acontece nos bastidores. Eu não sei se você já ouviu aquela frase, a história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa. Tragédia e farsa são gêneros do teatro. O Marx, nesse livro, usa uma série de analogias com o teatro para falar sobre como, de fato, a política acontece. Então ele fala o tempo todo sobre como o parlamento é um palco, sobre como os parlamentares são atores, sobre como a política real acontece nos bastidores.
Quando um político está lá no palco, né, ele sempre vai manter uma postura de uma política polida. Então é aquela coisa de Vossa Excelência, não me trate assim, Vossa Excelência, não sei o quê. Existe toda uma pompa. Só que a política é feita de verdade quando as luzes se apagam. Por que eu estou dizendo isso tudo? Não compreendam a política nem dos Estados Unidos e nem de lugar nenhum só enxergando os partidos e as figuras que são as cabeças desses partidos. Uma das coisas que o Marx ensina pra gente é que não existe uma divisão entre economia e política. A economia é política e vice-versa. Tanto que o nome original dessa área de estudos e do conhecimento era economia política. Era uma coisa que a Maria da Conceição Tavares falava que queria restaurar esse nome, economia política. Quando a gente está falando de democratas e republicanos, a gente não pode só enxergar o teatro, só o que a Kamala Harris fala no púlpito, como atriz, naquela encenação. A gente tem que enxergar quais setores da classe dominante estadunidense estão vinculados com quais alas dos partidos. Então, primeira afirmação que eu acredito que seja incontroversa. Toda a definição de oligarquia que se faz para a Rússia Jazz, obrigado. é perfeitamente aplicável para os Estados Unidos. Isso é uma coisa que eu acredito que seja incontroverso. Então, agora estão falando que isso, mas sempre foi Sempre foi. isso. Sempre foi. É que agora, acho que agora tá mais na cara de todo Então. mundo. E aí e as pessoas, e também os americanos aprenderam a palavra oligarquia. Não, eu acho que teve isso. Não é exatamente o povo mais bem educado do mundo, tá ligado? Não, eles são muito... Chucros. Eles são Jão. eles são mal educados no sentido acadêmico e isso é um projeto político robusto pra caramba. Eles aprendem um pouco sobre geopolítica, que é o que resulta neles indo pro Red Note, pro Xiao Hongshu e descobrindo E onde a entrando China em fica numa... Entrando em choque. Descobrindo num Então, dia. entrando nisso, eu até queria perguntar a visão do Ian disso, porque assim, obviamente sempre foi muito assim, mas por algum motivo tá todo mundo vendo isso agora. E eu acredito que isso é proposital. É proposital. É proposital. Porque... mas deixa eu concluir, mas não me deixa esquecer disso. Tá. Então, a gente... me perdi um pouquinho. A gente estava falando sobre como... Política econômica. na verdade, a política real é feita quando as luzes se apagam. E o que a gente tem que enxergar para conseguir... Foram as ações mesmo. Para conseguir desvelar essa política real, é enxergar quais alas da burguesia... eu estava falando sobre como os Estados Unidos é uma oligarquia da mesma maneira que eles classificam a Rússia. sim. Que sim, é um sim. país governado por uma classe dominante muito reduzida. Por um número muito pequeno de burgueses que detêm a maior parte do capital e do poder político, né? E o que acontece é, para a gente enxergar as reais diferenças do Partido Republicano para o Partido Democrata, não é só na superfície do políticas de costumes, da moral, políticas de... mais assim no setor do cotidiano das pessoas. A gente tem que enxergar quais alas da burguesia controlam cada partido. E são alas da burguesia substancialmente diferentes. Então, o que traz a verdadeira diferença entre eles é que o Trump é ligado muito a uma burguesia nacional e que não usufrui tanto quanto a Kamala Harris, tanto quanto o Partido Democrata, da estrutura do imperialismo internacional para a sua manutenção. Então, o Trump é muito vinculado ao agronegócio estadunidense, que é uma coisa que demanda muito de subsídios e mercado interno. Que é uma coisa que depende muito de subsídios do mercado interno. Ele é muito ligado às indústrias nacionais, do extrativismo nacional. E a burguesia vinculada a Kamala Harris é muito mais ligada à indústria bélica, à indústria do entretenimento, a gente estava falando sobre isso mais cedo. Indústria vinculada a streaming, vinculada à televisão e cinema, vinculada à música, vinculada às big techs também. E aí a gente viu uma virada nisso com o Elon Musk e com o Mark Zuckerberg. Foi todo mundo beijar o anel. Exato. Até o da Apple tava lá, né? Tim Cook pagou $1 milhão pra estar lá. Que é o menos velho. conhecido e ele estava lá, né? Então, o que modifica de verdade as políticas públicas e econômicas dos democratas e dos republicanos Quase que vai tudo. é qual ala da burguesia controla o quê. Então, as diferenças entre um governo republicano e um governo democrata, por mais marginais que fossem, essa marginalidade está justamente no fato de que existe uma burguesia nacional
que é contrária às políticas imperialistas em certos lugares do mundo. Existe uma burguesia nacional que é contrária à guerra na Ucrânia, por exemplo. Que é contrária a ficar mandando dinheiro para Israel. Que é contrária a ficar provocando a Rússia. Mas que é a favor de sanções pesadas na China. Por quê? Porque o mercado chinês compete com o mercado interno dos Estados Unidos. Os produtos manufaturados chineses chegam e quebram os Estados Unidos. E, no caso da Kamala Harris, a indústria bélica está muito interessada em manter a guerra da Ucrânia. Em manter o subsídio a Israel. Faltando 5 dias para acabar o mandato do Biden, o cara mandou 7 bilhões em arma para Israel. Isso foi muito interessante de observar. O que você tem para ganhar disso, cara? Tá ligado? Os democratas fizeram de tudo para tentar jogar uma guerra no colo do Trump antes que ele pudesse impedir. Porque lembra que eu falei que é uma ala que não acredita que seja benéfico provocar a Rússia a essa altura? Vocês não viram o que aconteceu na Coreia? Também? Não. Que o presidente decretou estado de sítio para caçar comunista e tomou impeachment. Isso aí foi um último suspiro para tentar provocar uma guerra entre as Coreias antes do Trump assumir. Porque a burguesia ligada ao Trump acha que começar a financiar uma guerra na Coreia a essa altura é perda de tempo. Eles acham que não é necessário, eles acham que o foco é conseguir cercar economicamente a China. Então, um dos pontos dele era realmente segurar o cash para a Ucrânia. Falar, a gente não manda mais nenhum. Não é só isso. Dinheiro. Lembra no primeiro mandato dele que ele foi apertou a mão do Kim Jong-un? Que ele falava, tinha gente que falava que ele era um agente russo. Essa coisa de falar que o Trump é um agente russo é porque ele é muito mais brando em relação à Rússia do que os democratas. Mas não tem a ver com a postura e com a convicção interna do Trump. Não tem nada a ver. O Trump não sabe nem apontar a Rússia no mapa. E é o maior país do mundo. O Trump é um entertainer. O Trump é o Mussolini. E aí eu quero voltar para o que você falou. Vamos falar de fascismo. Porque isso explica o que você estava falando. Pô, as pessoas parecem que não percebiam, mas agora isso foi de propósito. Foi de propósito. Fica um monte de matéria. Foi de propósito. Os Estados Unidos não é uma oligarquia agora, né? Tipo assim, de canais importantes. Agora eles estão falando, tipo, porque olha só, esses caras tudo estão mandando. E tem matérias falando... Ainda falando que não é. Não, e de lugares econômicos, assim. Mas calma aí, Tony, vamos concluir e já vai pro superchat. Então, o que mudou? Olha que coisa. Lembra que eu falei no comecinho lá que o Trump tá falando, eu vou fazer o maior programa de deportação da história do mundo, e as deportações foram, tipo, iguais. O que ele tá fazendo? Teatro. Muitas vezes o Mussolini era classificado como um ator. Mussolini tinha todos uns trejeitos, o Trump imita muito isso. Gente, vejam um vídeo do Mussolini falando. Vocês vão ver o Trump assim, ó, cuspido e escarrado, como dizia minha avó. Por que esse teatro é necessário? O que está acontecendo? Os Estados Unidos é um império em decadência. Os Estados Unidos está em crise, e essa crise estoura no colo de quem? Da classe trabalhadora. E, sobretudo, da classe trabalhadora mais pauperizada e racializada nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Quando uma crise acontece no capitalismo, quem paga a conta é a classe trabalhadora. Como? Com superexploração. O chicote estrala nas costas da classe trabalhadora para pagar a conta da crise. Então, Trump, ele vem na toada de pressionar a classe trabalhadora estadunidense cada vez mais para pagar a conta dessa crise que os Estados Unidos se enfiou e não sai há anos. Só que junto com isso, vem toda uma pompa teatral que serve como uma ilusão que coopta a classe trabalhadora a acreditar que algo está sendo feito. Então, pensa comigo. O trabalhador estadunidense, ele foi convencido de que o sofrimento dele é culpa dos imigrantes latinos, que causam insegurança, que trazem drogas, que são estupradores. E onde a gente ouviu esse discurso antes? Muda imigrante latino para outra palavra que vocês vão entender, né? Não, podemos falar abertamente. Qual era o discurso de Hitler e quem que ele culpava? Ele culpava não só os judeus, ele culpava os judeus, mas é que eu quero lembrar que ele culpava várias outras minorias também. Sim, também tinha. Então, não se esqueça, os primeiros a serem perseguidos... Aliás, os primeiros a serem mortos pela mão do Estado foram os deficientes. Foram as pessoas com deficiência. Sim, era uma parada forte por causa da eugenia, eles queriam limpar a raça e eliminar... Então, eles só para vocês conhecerem essa história, eles iam... até a casa das pessoas que tinham filhos ou familiares com deficiência, levavam essas pessoas para fazer exames e testes, matavam a pessoa e depois mandavam uma carta falando assim, o seu filho morreu de causas naturais. E aí eles exterminavam essas pessoas, foram as primeiras vítimas de extermínio em massa, extermínio industrial mesmo, em escala industrial. E eu não preciso dizer para vocês que os primeiros presos foram os comunistas, né? Os comunistas foram imediatamente ilegalizados e presos no começo. Mas esse inimigo comum, ele é uma tônica do fascismo. E o inimigo comum agora
sem dúvida nenhuma, são os imigrantes, sobretudo os imigrantes latinos, sobretudo dos latinos, os mexicanos. É bem focado nos mexicanos. Então, essa coisa de convencer o público de que ele tá deportando pra caramba e de que agora ele vai resolver o problema faz o teatro daqui e estrala o chicote de lá. Porque eu não sei se vocês sabem, o salário mínimo nos Estados Unidos não é ajustado há 15 anos. Caraca. E aí, o que isso causa numa economia capitalista que sempre tem um grau de inflação? Arroxo. Significa que há 15 anos o salário mínimo está ficando menor. Por isso que os estadunidenses ficaram tão chocados que os chineses conseguem comer 3 vezes por dia sem isso pesar muito na conta. Porque eles não conseguem. Eles comem mal e comem pouco ainda. Tô falando do grosso da classe trabalhadora, quem está embaixo mesmo, tá, gente? Sim. Uhum. Então, esse teatro todo, ele é necessário porque a performance é o que mantém de pé políticas que doem muito na classe trabalhadora. Eu não gosto de usar o termo cortina de fumaça, porque eu acho que é muito jogado para lá e para cá, eu acho que significa muitas coisas ao mesmo tempo. Mas é uma coisa que foi amplamente usada no fascismo. Caso vocês não saibam também, uma das principais políticas do Mussolini foi arroxo salarial. O arroxo salarial foi fundamental para os industriais italianos. E isso, eles colocaram Mussolini lá para isso. Porque estamos em crise, precisamos de um palhaço. Palhaço não, fascista, né? Os palhaços não fizeram nada contra. Não, os palhaços têm a profissão digníssima. Não tenho nada contra os palhaços, tá? Todas as vezes que eu uso a palavra palhaço... Eu não gosto de palhaço. Não, eu respeito os palhaços. Eu não sei. Acho meio idiota. Tá ligado? Escreve um texto bom. Os últimos palhaços, ligado? os últimos palhaços que têm vindo aqui têm dado muito problema, assim. Agora, se tem... Você chamou o palhaço amendoim junto com o Bora Bill, foi isso, né? Não, infelizmente não, mas o palhaço amendoim veio aqui completamente fora de controle. Na semana seguinte veio o palhaço lambi-lambi e ficou uma briga entre as facções de palhaço do Rio de Janeiro e São Paulo, que começou aqui. Eu não sei quando isso vai ser resolvido. Daqui a pouco não vai mais poder tirar foto fazendo sinal aqui, de tanto que tá grave as coisas, né? Agora, se tem superchat, tem Tony Laerte.